Olá, sou a professora Alexandra do Colégio Dinâmico e nós vamos estudar hoje o ciclo celular. As células se multiplicam para repor as que morrem e cujos restos formam as camadas córneas da pele. Na medula óssea, multiplicam-se para originar hemácias e leucócitos. O ciclo celular é o conjunto de processos que ocorrem na célula após seu surgimento até a sua divisão, a qual dará origem a duas células, constituído por duas fases, a interfase e a mitose. Na interfase é a fase que acontece entre as divisões celulares, e na divisão celular acontece a mitose, que é a duplicação do núcleo, e a citocinese, a duplicação do citoplasma. Durante um tempo, acreditava-se que nada acontecia na célula entre o surgimento da célula e a sua divisão. No entanto, nesta fase, a célula encontra-se em intensa atividade metabólica, sendo observado também o seu crescimento. A intérfase é a fase mais longa do ciclo celular e divide-se em três etapas: G1, S e G2. Fases da intérfase. G1. Nesta etapa é conhecida como o primeiro intervalo. Ocorre a síntese de proteínas e de RNA. O tempo de duração dela é o mais variável entre os diferentes tipos celulares. Pode durar de 9 a 11 horas. A etapa S é conhecida como síntese. Ocorre a divisão do material genético. Essa é a fase mais longa da interfase. Ela pode durar de 8 a 10 horas. A terceira fase é a G2. Nessa etapa, conhecida como segundo intervalo, ocorre a síntese de proteínas, como a tubulina, que formará os microtúbulos do fuso mitótico, e RNA. No entanto, isso acontece em menor quantidade do que na etapa G1. O período de duração dessa etapa é proporcional ao da G1. Normalmente, dura em torno de 4 a 5 horas. É importante destacar que durante todas as etapas da interfase estarão ocorrendo a síntese de proteínas e produção das estruturas celulares. Algumas células não passam pelo processo de divisão celular. Disse, então, que essas células permanecem em uma etapa G1 prolongada ou etapa G0. Frequência das divisões celulares. Depende do estado fisiológico de cada célula. Células dos rins, fígado e pulmões só se dividem em caso de lesões. As células que se dividem em pouca frequência podem ingressar em uma fase chamada G0. Se a célula não encontra todos os fatores necessários para passar para a fase S, ao atingir determinado ponto da fase G1, denominado ponto de secagem, ela entra em G0, bloqueia a sua divisão celular. Ela para de se dividir. Às vezes, a célula é reestimulada a voltar a dividir-se.